Oi, meu nome é Rita Coraza e você está assistindo o canal 2000 e tudo. E agora a gente vai estar estreando o nosso mês para começar a falar de desenhos animados. Eu costumo brincar e falar que a gente é a geração, da TV a cabo. Como a gente fala que as crianças hoje são geração do TikTok, a gente cresceu assistindo muita TV a cabo. Quando ela chegou aqui no Brasil nos anos 90, eu acho que ainda não era tão comum, as famílias terem TV a cabo, mas nos anos 2000 sim. E aí a gente já tinha um pacote com mais canais gringos, E aí tinha lá Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, Boomerang, Fox Kids, que depois virou Jetix, que depois virou Disney XD, eu acho, que eu nem sei se ainda existe, enfim. Tinha aí uma infinidade de lugar pra gente assistir tanto desenho quanto seriados, E também na TV aberta a gente tinha muitos programas que passavam desenhos ainda, Então tinha o Bom Dia e Companhia, tinha também a TV Globinho, Final da TV Globinho. Então a gente tinha muita programação na TV aberta também, com desenhos animados maravilhosos dos anos 2000 e um poucos de antes também, que a gente também ainda assistiu e reciclou bastante aí. Sem contar na TV Cultura, que tinha seus próprios desenhos também. Certeza que estão no seu coração como eles estão no meu. E, gente, eu acho que eu não preciso nem falar pra vocês que, assim, é muito desenho animado, Primeiro que eu acho que é impossível a gente falar de todos, sem pôr nem tirar. Mas, para pelo menos no primeiro momento, conseguir trazer a maior parte de desenhos que eu consegui pensar na minha cabeça e pesquisar, eu quis trazer uma curiosidade sobre cada um deles, pra ser um negócio bem rápido e dinâmico, só pra gente lembrar e falar, caraca, esse desenho que eu adorava ver, sim. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. E a gente já vai começar a nossa lista chutando balde, falando de Meninas Superpoderosas, gente. Meninas Superpoderosas é um dos meus desenhos favoritos da vida. Eu, inclusive, reassisti agora na quarentena. Ele continua perfeito, ele continua até melhor agora que eu sou adulta. Se você gostava de Meninas Superpoderosas, e se não também, vai assistir pela primeira vez. Mas acho que principalmente se você curtia Meninas Superpoderosas na infância, vale muito a pena reassistir, porque, gente, as piadas são incríveis, sério. Tipo, a construção dos personagens é maravilhosa. Ai, só acerto, de verdade. E a curiosidade que eu trouxe aqui é que o nome das Meninas Superpoderosas muda bastante dependendo do país onde você estiver assistindo. Em português, no Brasil, a gente sabe que elas chamam Florzinha, Lindinha e Docinho. Em inglês, Blossom, Bubbles e Buttercup, Blossom é algo como florescer, Bubbles, bolhas, e Buttercup eu também descobri que é um tipo de planta, apesar de que, Butter é manteiga e cup copo, mas Buttercup, desse jeito que é escrito, parece que é um tipo de flor. Mas a coisa começa a ficar engraçada quando a gente olha pro nome em outros lugares. No espanhol da América Latina, elas são bombom, burburra e bolota. Algo como bombom, o doce, bolha também, e bolota. Muito estranho. Na Itália eles largaram mão, falaram, mano, só vamos colocar qualquer coisa que rima aí, porque ficou loli, doli, mole. Na França os nomes também meio que rimam, mas eles ainda tentaram manter um pouco mais fiel, É Belle, Bulle, Rebelle, Bela, bolha e rebelde. Querendo ou não, até que combina aí com a personalidade das meninas esses nomes. Mas eu acho que pra gente o mais estranho sempre vai ser pensar os nomes do português de Portugal, Porque lá a tradição é diferente. E ao invés de você encontrar Florzinha, Lindinha e Docinha, você encontra Florzinha, Bonitinha e Manteiguinha. Dudu, Edu. E a curiosidade do nosso segundo desenho, que é Dudu e Edu, é que a língua dos meninos na série, de todas as crianças ali, tava sempre colorida, porque o criador do desenho percebia que as crianças ao redor dele, os filhos de amigos tal, estavam sempre com a língua pintada porque comiam doces. E aí ele achou que seria um toque engraçado colocar isso no seriado dele, inclusive porque os meninos estavam toda hora comendo aquelas balas de caramelo, que deixavam eles bochechudos. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o Cão Covarde. E agora a gente vai falar de Coragem, o Cão Covarde. Eu trouxe a curiosidade que o nome dos dois velhinhos que são os donos do Coragem do seriado são Eustáquio e Muriel por causa de dois personagens de Friends, Por causa do Ross e do Chandler. Eles têm Eustáquio e Muriel como seus nomes do meio. E aí o cara que fez o Coragem provavelmente gostava bastante de Friends e aí ele resolveu colocar como uma homenagem o nome dos velhinhos de Eustáquio e Muriel. E agora falando de Meu Amigo da Escola é um Macaco. Essa série foi feita pelo Timothy Carril e a sua esposa, Judy Carril. Foi a primeira vez que o Cartoon Network teve um desenho sendo feito por um casal.
sabem, mas Mansão Foster para Amigos Imaginários também é do Craig McCracken, que é o mesmo criador das Meninas Superpoderosas. Ele disse que ele teve a ideia de criar esse desenho depois que ele e a esposa foram num abrigo de animais adotar 2 labradores. Ele ficou pensando na cabeça dele como é que era a vida dos bichos ali naquele abrigo, como eles se sentiam antes de ser adotados e tal, e teve a ideia de criar esse mundo onde os amigos imaginários das crianças existem de verdade, e quando elas crescem eles precisam ir para esse orfanato até serem adotados por uma nova criança, né, por uma nova pessoa. Assim, da onde ele tirou a conexão cachorros com amigos imaginários, eu não sei, mas né, mentes criativas. Pai, mãe, eu estou legal, penso muito em vocês. E agora a gente vai falar de um desenho que deve ter sido o primeiro reality show da vida de muita gente, né? Drama Total. Drama Total é canadense e dependendo do país onde você assistiu o desenho, vai mudar a pessoa que é a ganhadora ali do reality show que eles mostram. E agora falando de um outro que eu amava muito, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Quem assiste o desenho sabe que a Mandy nunca sorri. Não, nunca mesmo, porque a única vez que ela tenta sorrir no seriado inteiro, ela faz o mundo explodir, assim, né? Ela tá fazendo uma peça na escola e aí ela vai dar um sorriso e, mano, o mundo entra em colapso. Mas enfim, aí depois os personagens ficam tudo trocado, tem até um mashup aí com Meninas Superpoderosas, eu acho que é o Puro Osso, que fica vestido igual as florzinhas, se eu não me engano. Chowder. O sol e a lua pra iluminar. E agora falando de Chowder. O legal do Chowder é que o nome de todos os personagens do seriado são nomes de comidas. Chowder é uma sopa de mariscos. Mung é um feijão verde chinês. Schnitzel é uma costela de vitela que normalmente vem da Áustria. E trufa, além de ser o bombom doce, né, com licor dentro, também é um tipo de cogumelo. Enquanto panini na verdade, panini é sanduíche em italiano no geral, né? Mas aqui no Brasil a gente conhece mais como se fosse um tipo de pão específico da Itália. Flapjack! Ei, Flapjack! Venha comigo, vamos ver um lugar chamado Ilha Açúcar! E agora falando das trapalhadas de Flapjack. Talvez você não saiba, mas esse desenho fez casa aí para muitas pessoas que depois moldaram a animação no Cartoon Network nos anos de 2010 para frente. Tanto Pendleton Ward, que é o criador de Hora de Aventura, quanto o J.G. Quinton, que é o criador de Apenas um Show, trabalharam em As Aventuras de Flapjack. O Pendleton Ward trabalhava como roteirista e artista de storyboard nesse seriado, enquanto o J.G. Quinton era o diretor criativo. A história começou quando um relógio esquisito gritou no pulso dele, vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com eles faz bonito, é o Ben 10. E agora falando da história, começou com um relógio esquisito. que foi uma série que, cara, ficou muito famosa, não era uma coisa que eu gostava de assistir. Eu achava meio... Mas, né, não dá pra dizer que não foi um fenômeno ali dos anos 2000, Ben 10. E a curiosidade que eu achei é que nas primeiras versões do desenho, o relógio dele lá, o Omnitrix, não ia transformar o Ben 10 em aliens, e sim em outras versões dele, de outras dimensões. Acontece que os criadores começaram a ver que esse papo todo ia ficar muito confuso pra criança, era um negócio muito complexo, e eles falaram, vamos tacar alien mesmo que vai funcionar melhor. E funcionou, né? E agora falando de KND, a turma do bairro. Ai, gente, esse desenho também era tão legal, né? Uma vez, eu tava na casa da minha avó e eu tava assistindo, e eles têm a casa na árvore, né? E aí, eles tinham um poste de bombeiro dentro da casa da árvore. E eu achei que eu ia conseguir simular um poste de bombeiro com a cortina. Então eu escalei a cortina e eu pretendia descer ela, assim, deslizando, sabe? Linda e plena. O que aconteceu foi que eu derrubei a cortina, quase me enforquei e fiquei com um colar, assim, de machucado no meu pescoço. Enfim, eu amava esse desenho. Meu sonho era ter um macaquinho colorido, igual o da número 3. E a curiosidade que eu trouxe é que o nome dos personagens todos tem a ver com o número deles dentro da organização da Turma do Bairro. Isso se perde um pouco em português, mas eu trouxe todos aqui pra gente comparar e entender essa história. Em português, a número 5 se chama Abigail Oliveira, e no original o nome dela é Abigail Lincoln, e a nota de $5 nos Estados Unidos tem o rosto do Abraham Lincoln. Em português, o número 4 chama Horácio P. Genaro, mas no original o seu nome é Wallaby Beatles, uma referência aos Beatles, que eram um quarteto. Em português, a número 3 chama o Kib no Komi,
enquanto no original seu nome é Kuki Sanban, e Sanban quer dizer terceiro número em japonês. E o nome do número 1, que em inglês é Nigel Uno e em português é Nico Uno, é bem fácil de entender, né? Nem se perdeu assim tanto na tradução. 1, 2, 3 e... Johnny Bravo. Gostoso. E agora falando de Johnny Bravo. Ai, que infelizmente agora eu lembro o que? O nosso querido presidente. Mas enfim, o Johnny Bravo, quando ele foi pensado, era pra ele ser uma pessoa que imita o Elvis. Tanto que, se você for ver, o nome da cidade onde ele mora é Aron City, né? E Aron é o nome do meio do Elvis. E ele tem um jeito todo meio Elvis de ser, né? Mas eles acabaram mudando esse plot e, enfim, ficou só umas referências jogadas ali mesmo durante o desenho. E agora falando do laboratório de Dexter. Quem não teve nunca uma briga com o irmão, né? Tipo Dexter e Judy. Acontece que o laboratório de Dexter teve um episódio que ninguém nunca pôde assistir, ficou banido, assim, até 2013. Que aí o Cartoon Network fez o upload desse episódio no canal deles do YouTube do Adult Swim, onde ele está até hoje. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui. O episódio em questão chama Root Removal, e o que acontece? O Dexter faz uma máquina que é capaz de deixar as pessoas mais boazinhas, mais educadas. E aí, quando ele está para testar essa máquina, eis que a Didi aparece no laboratório, começa a encher o saco, os dois entram na máquina, só que aí o que acontece? Para eles ficarem bonzinhos e educados, ele cria uma versão deles que é completamente rude e mal educada. E essa versão acaba descendo para conversar com a mãe deles, e eles falam um monte de palavrão, assim, tipo, xingando mesmo. E né, é um desenho infantil, querendo ou não, é muito engraçado até de assistir e ver eles xingando ali. Mas é legal, vale a pena, assistam. E agora a gente vai falar de Hi Hi Puffy and Yumi Show. Gente, primeiro que assim, eu fui ouvir a música de abertura de novo, quando eu tava vendo as coisas pra esse vídeo, e são as meninas japonesas cantando em português, né? Lógico que não é perfeito, mas assim, se você me desse uma música em japonês pra cantar agora, assim, eu saber um A de japonês, não ia rolar nunca. Parabéns pra elas. Vi que também na versão em espanhol são elas, talvez elas tenham feito todas as versões aí muito poliglotas, parabéns. Mas enfim, o desenho foi inspirado numa banda de J-pop da vida real chamada Puffy. Tanto que se você ver aqueles momentos live action da série e tal, as duas meninas que aparecem nesses momentos realmente faziam uma banda chamada Puffy. Elas já estavam na casa dos 30 anos, inclusive elas pareciam bem mais novas, né? Pelo menos pra mim. E agora falando do acampamento de Laszlo. O acampamento de Laszlo foi criado pelo mesmo cara que criou a vida moderna de Rocco pra Nickelodeon nos anos 90. Esse desenho é bem bacana também. E a primeira ideia dele pra esse desenho era que ele fosse um livro, mas a ideia dele acabou crescendo tanto que virou esse desenho que a gente adorava assistir, sério. E agora falando de Samurai Jack, eu descobri que a música de abertura do Samurai Jack é cantada pelo will.i.am, do Black Eyed Peas. Realmente, sabendo da informação, eu fui ouvir de novo e falei, ah, é óbvio. Mas como eu assistia muito criança, nem sabia. Esse mundo é repleto de monstros, só a Ju é que pode vê-los. Isso é real, acredite, eu afirmo. E no desenho A Vida e as Aventuras de Juniper Lee, Inclusive, né, estou muito de Juniper Lee, porque ela também tinha mecha rosa no cabelo. a cidade Baía das Orquídeas, onde a protagonista mora, né, e onde acontece tudo ali, que ela tem que proteger a cidade dos monstros e tal, é inspirada em São Francisco, nos Estados Unidos. E agora falando de Andy e seu esquilo, o criador desse seriado, chamado Everett Peck, trabalhou como roteirista no filme Jumanji, né? Um filme aí clássico dos anos 90, né, com o Robbie Williams. Estamos juntos, conseguimos. Aí agora falando de Hantaro, gente, eu amava assistir Hantaro, é muito fofinho, né? Inclusive a Elisandra teve uma mochila do Hantaro quando a gente tava na escola, eu nunca esqueço essa mochila, era muito fofa. Era uma mochila de rodinha, assim, com um Hantaro 3D, muito bonitinho. E antes do Hantaro ser um seriado que passava no Cartoon, né, ficou bastante famoso aqui no Brasil, ele já era um mangá muito famoso lá no Japão. O Hantaro foi criado e ilustrado por uma moça chamada Hitsuko Kawai. E eu acho que esse nome
nome combina muito, né? Porque se vocês não sabem, kawaii em japonês é fofo. E tem algo mais fofinho do que o Hantaro? Eu não quis deixar de fora o que há de novo Scooby-Doo, né? Scooby-Doo em si não é algo de novo dos anos 2000, mas a gente teve essa versão bem bacana do que há de novo Scooby-Doo. E aí, na verdade, eu trouxe uma curiosidade sobre o próprio Scooby. Vocês sabiam que o Scooby-Doo não chama Scooby? Ele chama Scoobert. Chama, liga, que eu sou tua amiga. Quando precisar é só dizer. Eu tô sempre disponível. Chama, liga, que eu sou tua amiga. E agora falando da Chama, liga, que eu sou tua amiga. Que impossible, né? A ideia dos criadores desse seriado não era que a Kim e o Ron tivessem um romance. Mas eles acabaram tendo tanto sucesso com a série que ela ganhou uma temporada nova. E os fãs gostavam tanto da química que a Kim e o Ron tinham que eles acabaram fazendo com que eles ficassem juntos no final. Brandy, senhor bigode. Quem tá no fogo e vai ter jantar? Brandy, senhor bigode. E se você assistia bastante Disney Channel como eu, você também vai lembrar de Brandy e o Sr. Bigodes. E tem um motivo muito claro pra Brandy ser um cachorro e o Sr. Bigodes um coelho, né? Porque o cachorro e o coelho são inimigos na natureza, né? O cachorro é um predador natural dos coelhos. Então, por isso que eles viviam ali no arranca-rabo. Que a Brandy não tinha nada a ver com o Sr. Bigodes e ficava muito brava de ter ficado presa na ilha ali com ele. Fique ligado, pois com Phineas e Ferb tudo pode acontecer. Phineas e Ferb estão fazendo a abertura da série. E agora falando de Phineas e Ferb, né? Eu sou acompanhada aqui do meu Perry, que veio comigo da Disney quando eu trabalhei lá. Phineas e Ferb, assim, veio mostrar pra qualquer um que se você tem um sonho e você acredita numa ideia sua, não desiste não. Porque o seriado pode ter estreado no Disney Channel em 2007, mas já fazia muito tempo que ele existia na cabeça dos seus criadores e que eles estavam tentando fazer a ideia acontecer. Olha, eles passaram mais de 10 anos fazendo pitching para várias empresas e vários canais de televisão dessa ideia de fazer o desenho do Phineas e Ferb, e eles sempre recebiam uma negativa, porque diziam que a ideia era muito doida, ia dar trabalho para desenvolver, não ia dar certo, não ia ficar legal, até que a Disney deu uma chance e virou o fenômeno que virou, né? E falando do seriado de Lilo e Stitch, que também passava muito ali no Disney Channel, todo mundo que gosta de Lilo e Stitch já assistiu o filme sabe que a Liu é muito fã do Elvis. E aí, no seriado, a gente conhece a Angel, né, que é a experiência 624, que é a experiência rosa, pela qual o Stitch se apaixona. Acontece que o nome dela é Angel porque está fazendo referência a uma música do Elvis. You're the devil in disguise. Seria você é como o demônio disfarçado. Fala, tipo, você parece um anjo, fala como um anjo, anda como um anjo, mas eu já tô mais esperta, eu sei que na verdade você é só um demônio disfarçado. E é bem o que é essa personagem, né? Porque ela é toda fofinha, toda charmosa e tal, mas ela é, ó... Ele é mesmo dragão ocidental. E talvez você se lembre de Jake Long, o dragão ocidental, inclusive porque os Jonas Brothers tiveram uma música, eu acho que eles regravaram a música de abertura, ou eram eles mesmos que cantavam a música de abertura? People were not bragging. He's the American Dragon. Não sei agora, mas enfim. E é muito engraçado porque eu descobri que a Disney fez a série acabar no meio, assim, da terceira temporada, porque eles achavam que não tava pegando o público do canal. Ela tava apelando mais para as pessoas um pouco mais velhas do que o público que o canal normalmente tinha. E apesar dela estar fazendo sucesso, eles achavam que o menino já tava ficando muito grande, né? O desenho animado, no caso, porque eles estavam fazendo ele crescer de idade e que aí já não tava mais acompanhando o povo que realmente curtia e assistia o canal. E aí eles fizeram a série acabar bem cedo. E além de Lilo e Stitch, né, um outro filme dos anos 2000 que virou seriado ali da Disney foi A Nova Escola do Imperador, né? Os criadores escolheram colocar o Cusco dentro de uma escola porque lá dava pra mostrar bem o quanto ele não tinha nenhuma habilidade social, né, e de lidar com os outros, assim, que ele foi muito mimado ali, como a gente vê no filme. Inclusive, gente, que dublagem impecável desse filme, né? Vamos combinar, assim, tem o Selton Mello fazendo Cusco. Ah, eu sou um penhasco poderoso e vou pegar você pra mim. Não vem não, compadre. Tem a Marieta Severo fazendo a Isma. É, Crank Celeste. Um brinde ao Imperador. Amo muito. Todo mundo está na House of Mouse. E
falando do point do Mickey, se você se lembra desse desenho, o Mickey tem um rival chamado Mortimer, né? Normalmente o maior rival do Mickey ali é o Bafo, mas o Mortimer às vezes também já apareceu antes. E Mortimer, na verdade, foi o primeiro nome que o Walt Disney pensou em dar para o próprio Mickey. Acontece que a esposa dele ouviu e falou: ah, não, esse nome não combina não, põe Mickey. Dá bem, né? Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh. E agora falando de um outro xodó meu, que inclusive deu pra perceber pela minha camiseta, né? Bob Esponja. Eu, inclusive, tenho os CDs, olha só, os DVDs das 4 primeiras temporadas de Bob Esponja aqui em casa. No caso, eu peguei aqui o da primeira temporada, né? Mas eu tenho de todas, porque no começo dos anos 2000 a gente ainda comprava muito DVD e mídia física, né? Não tinha ainda Netflix nem nada do tipo. E eu amava tanto Bob Esponja que todo ano de Natal eu pedia pra ganhar uma temporada nova inteira, assim. Olha, eu acho que ainda tem um aparelho de DVD lá em casa, mas eu quase não vejo. Mas, ai, gente, isso aqui é tão xodózinho, sabe? Não dou embora, não. Bom, talvez vocês já saibam, né, que infelizmente o Stephen Hillenburg, que é o criador do Bob Esponja, já nos deixou. Se não me engano, ele morreu em 2019. Mas ele foi um cara muito genial, né? Conheceu o desenho. E ele era biólogo marinho. Então ele conhecia realmente muito sobre as criaturas do fundo do mar. Quando ele foi fazer o pitching do desenho para a Nickelodeon, ele levou um aquário e ele começou a colocar uns bichinhos assim lá dentro e mostrar a ideia dele. Não, porque vai ser assim, assado, assado. Lógico que ele ganhou, né? Ganhou aí o espaço para fazer esse desenho maravilhoso que a gente tanto ama. São seus padrinhos mágicos. Asinhos e varinhos? Com essas coroinhas. Falando de outro desenho que eu amava, Padrinhos Mágicos, né? O cabelo da Wanda ia ser azul, mas aí eles viram que não ia dar um contraste legal ali com as cores do quarto do time, né? Que era tudo com as paredes azul e tal, e eles mudaram a cor do cabelo dela pra rosa. Tá bem, né? Porque faz um contraste mó legal ali com o verde do Cosmo. Só o Avatar domina os 4 elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. Falando de Avatar, né? Avatar, eu percebo que é um queridinho de muitas pessoas que eu conheço, assim, que sempre falaram: ah, é tão legal. Eu mesma, na época, não tinha assistido esse desenho. Acho que eu tinha um preconceito meio como Ben 10, assim, ah, é uma coisa meio de menino. Eu tinha isso na minha cabeça, infelizmente, sabe? E eu fui assistir Avatar agora na quarentena. E, gente, se vocês também, como eu, nunca viram, é perfeito, vale a pena demais de assistir. Eu fiquei apaixonada pelo Appa, sério. Ai, coisa fofa. E se você já viu também, né, reveja. Muito legal mesmo. E a curiosidade que eu achei sobre Avatar é que, na verdade, o Zuko nem existia quando a série começou a ser feita. O maior antagonista ia ser mesmo o Senhor do Fogo. Mas aí eles perceberam que ia ser meio difícil, né, o Senhor do Fogo, o Ozai, ficar atrapalhando ali a vida do Aang de longe e tal, sentado no trono. Então eles inventaram o Zuko, né, que era um personagem que tava ali mais próximo sempre dele e tal, e fazendo as coisas darem errado muitas vezes pro nosso protagonista. E agora falando de Invasor Zim. Eu me lembro de assistir esse desenho com meu pai e a gente dava bastante risada. Mas a Nickelodeon acabou cancelando esse desenho porque a maior parte das crianças sentia medo dele e não assistia. E aí eles acabaram falando: a nossa audiência, né, o pessoal que é o público-alvo do canal não tá curtindo muito, então vamos ter que dar uma parada aí. Mas recentemente, né, voltou, não sei se foi pro Netflix. Acho que foi pro Netflix, teve um especial, eu não assisti ainda. Mas teve uma volta do Invasorzinho. This is me, Eliza Thornberry, part of your average family. E eu não sei se você lembra dos Thornberrys, eu adorava esse desenho também, que a Elisa conseguia falar com os animais. O legal é que muitos dos atores de voz, né, desse seriado já são bastante famosos. O pai da Elisa, o Nigel, no original era dublado pelo Tim Curry, que você pode conhecer pelo Rocky Horror Picture Show. Ele também é o palhaço It, né, o Pennywise, da versão dos anos 90 de It. O Flea, do Red Hot Chili Peppers, faz a voz do Donnie. E a voz da Elisa é feita pela Lacey Chabert, que faz o papel da Gretchen em Meninas Malvadas. E falando de Jimmy Neutron, os criadores da série falaram que se eles pudessem descrever o que eles pensavam quando eles estavam criando Jimmy Neutron, é que ele seria uma parte Bart Simpson, uma parte Albert Einstein e outra parte Jim Carrey. E agora falando de Dora Aventureira.
freira, né? Que eu também não sei se vocês sabem disso, mas me caiu a ficha esses dias, que aqui no Brasil e na América Latina, a Dora ensina a gente a falar inglês, né? Mas nos Estados Unidos ela tem o papel contrário, né? De ensinar as crianças a falarem algumas coisas em espanhol. Muito doido. Mas o nome dela é Dora porque eles quiseram brincar com a palavra exploradora em espanhol, em português, né? E aí ficou Dora. JJ o Jatinho, sou eu! E falando de JJ o Jatinho, né, que virou meme e que dá um medo de você ver hoje por causa da cara dos bichos lá, dos aviões, tudo. Mas acontece que eles tinham esses rostos esquisitos porque eles tentaram usar uma tecnologia, né, de você colocar pontos no rosto dos atores e eles se moverem e depois você usar isso na animação. Algo que ali no começo dos anos 2000 ainda não estava assim tão evoluído, né? Então dá essa impressão meio esquisita pra gente. Eu tenho só 4 anos, todo dia crescendo, xeretando, sou Caio. Vamos falar de Caio aí, que o Caio é dono de uma grande teoria da conspiração na internet, né? Todo mundo fala que o Caio tem câncer, que, gente, não tem nada de câncer, tá? O menininho é careca, porque nos livros originais, que inclusive essa é uma série do Canadá e veio de livros, e nos livros originais, o Caio era um neném. E aí ele não tinha cabelo, porque ele era muito nenezinho. Quando resolveram fazer o seriado e ele ser mais velho, resolveram deixar ele dessa forma pra ele continuar sendo reconhecido por quem lia os livros, entendeu? Tipo, o personagem continuar ali parecido com o que ele era antes. Aí eles falaram, vamos deixar careca mesmo. E o povo inventou essa história que ele tinha câncer, todo drama. Nada a ver. Ele é Clifford, o gigante cão vermelho. E falando de Clifford, né, o gigante cão vermelho, eu amava ver Clifford. O criador do Clifford, né, Clifford também é uma série de livros, queria dar o nome do cachorro de Tiny, mas, de novo, a mulher intervindo pra melhorar toda a história, né, a mulher dele, assim como a mulher do Walt Disney fez ele mudar o nome do Mickey pra Mickey, falou pra ele que esse nome não tava legal, não. E aí ela falou pra ele colocar o nome de Clifford, que era o nome de um amigo imaginário que ela teve na infância. E agora o Pocoyo, não sei se vocês sabem, eu não sabia, mas o Pocoyo é um seriado espanhol. E o nome dele é Pocoyo porque um dos criadores da série um dia estava vendo a filha dele e ela falou um negócio assim, eres niño Pocoyo. Que ela quis dizer, você é criança um pouco como eu, assim, parecido comigo. Mas essa frase desse jeito não existe. E ele achou muito engraçadinho o jeito como ela falou Pocoyo, juntou e ficou Pocoyo. Historinhas de dragões estão em nossos corações. Vem com a gente, vem brincar aqui na terra dos dragões. Historinhas de Dragões foi ali criado, na verdade, muito antes dos anos 2000 pelo Ron Rodgers, que é um artista e educador estadunidense. Mas a ideia dele acabou ficando depois engavetada por muitos anos. Aí, em 1997, um produtor da Columbia Tristar chamado John Coyne acabou achando esses esboços desse desenho, achou muito bacana e falou, mano, vamos produzir isso daí, vamos fazer virar uma realidade. E aí virou esse desenho que a gente tanto adorava assistir nos anos 2000. Jinker! É a história do amigo Pigly, a Irlanda pra ele é demais. Agora falando de Jakers, as aventuras de Piggy Winks, né? Esse desenho se passa na Irlanda. E a expressão Jakers é uma forma dos irlandeses, né, expressarem aí diversão, felicidade, assim, sabe? E falando de backyardigans, a Uniqua é o único animal que não é, tipo, um animal que existe no mundo real, né? Tanto que o nome dela é Uniqua. Tem ali a ver com único, né? Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. E agora falando das Winx, né? Que nos deram um maravilhoso remix de funk das Winx. Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Não sei se vocês sabem, mas Winx é italiano, né? Então a versão em inglês do seriado também já era dublada. E o criador das Winx ficava muito bravo, porque a dublagem americana era feita de um jeito que deixava o desenho muito diferente, assim, do original, sabe? E deixava ele normalmente mais bobo, com uma linguagem mais infantilizada. E ele ameaçou não deixar mais o desenho passar nos Estados Unidos se o mesmo estúdio continuasse dublando. Então eles tiveram que mudar o estúdio que dublava pra poder continuar, porque não estava satisfatório ali o trabalho. E agora falando da Pucca.
Ai, gente, eu tive uma fase que eu era a doida da Pucca. Eu tinha, tipo, muita roupa da Pucca. Eu tenho álbum de figurinha dela guardado até hoje também. Eu tive material escolar da Pucca, muito. Ela é muito fofinha, né? E ela foi criada por uma empresa da Coreia do Sul chamada Voz. E ela era usada como um e-card que você podia mandar online pras pessoas, entendeu? Com fotinhas bonitinhas ali da Pucca. No início dos anos 2000, né, você mandava muito mais e-mail, assim, até pra conversar. Então, você mandava uma coisa bonitinha pros seus amigos, pra alguém. Aí foi em 2004 que o Jetix, né, ganhou os direitos de fazer aí o seriado da Pucca, que virou o desenho que passava aqui no Brasil também. Eu adorava assistir, gente. Gostava muito mesmo da Pucca. E agora falando de Pokémon, né, uma outra coisa que marcou muito, eu acho que os anos 90 e 2000. Pokémon, né, a palavra deriva de duas palavras em japonês que juntando dá uma palavra que ficaria como Pocket Monsters aí, né, tipo monstros de bolso. E agora falando de Digimon, ninguém botava tanta fé que o desenho ia dar certo como ele deu, mas ele foi um sucesso tão grande lá no Japão que logo que começou a primeira temporada, os caras ficaram doidos fazendo a segunda temporada e tal. Tanto que a primeira temporada, depois de uma semana que ela acabou, eles já estrearam a segunda. E falando de Jovens Titãs, o original, não essa versão que existe agora, que passava ali nos anos 2000, a música de abertura dos Jovens Titãs era cantada pela Hi Hi Puffy e Yumi, as meninas do desenho. Bom, é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu tentei trazer aqui a maior parte dos desenhos que passavam aí na TV nos anos 2000, que eu consegui lembrar, que realmente foram feitos na década. Alguns começaram a ser produzidos ali nos anos 90, mas ainda estavam sendo feitos e passando muito na TV nos anos 2000. Com certeza fez parte da nossa infância também, então eu também coloquei na lista. Foi muito legal aqui relembrar desses desenhos e tal. Eu espero que vocês tenham feito aí a lista de vocês de coisas pra reassistir, né? Inclusive, às vezes a vida tá tão dura, tão pesada nesses últimos tempos, que é bom a gente ter algo assim legal pra ver, né? E aí não esquece de já compartilhar o vídeo com quem você sabe que assistia muito desenho nos anos 2000, deixar o seu like e também um comentário aqui no nosso vídeo. Conta pra gente qual que era o seu desenho favorito dessa lista. Tchau!